todos, a todas que nos acompanham na programação do segundo CIEF. Nós vamos começando agora, uma programação de uma sessão especial, que é para lá de especial, por conta da convidada que nós temos hoje aqui conosco, a professora Terezinha Azeredo Rios, a nossa querida T, permita-me ter a intimidade, né? Ela vem trazendo para nós hoje uma discussão extremamente necessária para os tempos atuais, né? Que é filosofia e formação, caminhos e perspectivas. E essa nossa sessão, ela está sendo acompanhada aqui pelo nosso intérprete também de Libras, Rafael Cipriano. Já já a Tamara entra conosco para garantir as condições de acessibilidade para que todos tenham acesso às reflexões que serão trazidas pela professora Terezinha Rios hoje. Então, seja muito bem-vinda, professora Terezinha Rios. É uma alegria tê-la conosco e uma honra tê-la conosco nesse momento. Antes de passar a fala para ela, né, eu vou fazer a leitura de uma breve apresentação da professora Terezinha, que eu fui buscar numa página sua da internet, professora. E eu achei muito, muito legal a maneira como está apresentada lá. Aí ela se apresenta da seguinte forma. É mineira, de Belo Horizonte, onde graduou-se em Filosofia pela UFMG, mora desde 1968 em São Paulo, fez mestrado em Filosofia da Educação pela PUC, onde fez parte por mais de 30 anos da equipe de professores do Departamento de Teologia e Ciências da Educação, doutorou-se em Educação pela USP, é pesquisadora do GEPEF, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores da Faculdade de Educação da USP, é membro do Conselho Editorial de Educação, da Cortez Editora e da Sociedade de Filosofia da Educação dos Países de Língua Portuguesa. Tem atuado como assessor, consultor em projetos de formação de professores e educação continuada de profissionais em diversas áreas. É autora dos livros Ética e Competência, Compreender e Ensinar por uma docência da melhor qualidade e Filosofia na Escola, do Prazer da Reflexão, em parceria com Marcos Laurieri, pela Editora Moderna. E aí a professora Terezinha Rios, essa pessoa que com toda leveza vai trazendo para nós um debate mais que necessário sobre as relações que se estabelecem entre filosofia e formação. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso segundo CIEF. É com alegria que a gente passa a palavra para você. Obrigada, Elis. Muito boa tarde para todo mundo. A minha primeira palavra tem que ser mesmo esse obrigada. A Unilab, muito particularmente a professora Elis e ao professor Elcimar, que me trouxeram esse convite para estar aqui com vocês nesta tarde. Obrigada também a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. O convite me honra e me alegra, né? Me honra pela confiança no meu trabalho e me alegra pela possibilidade de vir partilhar um pouco dele, das minhas ideias, das minhas reflexões com vocês, né? Eu fui apresentada como alguém que fez um itinerário da filosofia à educação. É isso mesmo. Vou da formação na graduação em filosofia para um doutorado em educação, sem deixar de lado sempre essa ferramenta preciosa que tem sido para mim a filosofia. Na verdade, quero dizer que eu usava essa expressão, que a filosofia era uma ferramenta que eu utilizava para olhar a realidade, a minha relação com ela. Mas falei disso até o momento em que fui ver aqui em São Paulo um show de um multi-instrumentista brasileiro da melhor qualidade, Arismar do Espírito Santo. E ele dizia lá, a música é o meu meio de transporte. Aí eu achei ótimo e agora copio o Arismar. Eu digo, a filosofia é o meu meio de transporte.
É com ela que percorro os caminhos, é a sua janela que me debruço para olhar minha relação com o mundo, com os outros, para olhar da intervenção possível que a gente faz na realidade. Tenho percorrido esse caminho sempre e é com muita alegria que estou aqui para falar sobre isso. Na verdade, é o que eu tenho explorado. Fico contente de estar no GPF, podendo partilhar, aprender, ampliar e aprofundar meu trabalho exatamente nesse diálogo que a gente vem fazendo. Não apenas num espaço da educação, mas procurando ampliar a nossa reflexão. Então, a filosofia aqui não será apenas tematizada, né? Mas o meu convite é para que a gente possa fazer esse exercício de filosofar. Kant dizia: não se aprende nem se ensina filosofia. O que se aprende e se ensina é a filosofar. Então, é um exercício, é um gesto que convido vocês a fazerem junto comigo para que a gente possa pensar na relação que se estabelece, como dizia a Elis, entre a filosofia e a educação, esse processo educativo. Né? É isso aí. Venho, então, primeiramente, dizer que a pergunta é pela filosofia, né? Que olhar é esse, o da filosofia, quando ela se volta para a realidade? Eu digo que, para falar em filosofia, a gente, exatamente porque encontra múltiplas concepções de filosofia, né? Quando se fala em filosofia, é preciso explicitar de que se está falando, porque a gente pode encontrar muitas concepções. Alguns dizem, a filosofia é essa coisa abstrata, estratosférica, o filósofo é um sujeito que pensa muito e não faz nada. Ou aqueles que dizem que, bom, então a gente vai filosofar. Eu tenho trazido exemplos disso. Na filosofia vista como algo distante da realidade, vou buscar a Fernando Pessoa, na pessoa de Alberto Caeiro. Lá, nos seus poemas em conjuntos, o Caeiro diz: não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como numa cave. Há só uma janela fechada. E o sonho do que poderia se ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando a janela se abre. Com filosofia não há árvores. Né? E o Caeiro nos traz essa ideia de uma aridez. De outro lado, aquele que pensa no prazer em filosofar, eu vou buscar também um poema, mas é um poema que vocês conhecem porque trata-se da letra de uma canção, um samba de Candeia, que se chama exatamente Filosofia do Samba, e que a gente conhece cantado pelo Paulinho da Viola. O Candeia diz: para cantar samba não preciso da razão, porque a razão está sempre com dois lados. Amor é tema tão falado, mas ninguém ouviu nem cumpriu a grande lei. Cada qual ama a si próprio. Liberdade e igualdade, aonde estão? Não sei. E aí é que entra o refrão
que o Paulinho canta e que a gente conhece. Ele diz: mora na filosofia, morou Maria, morou Maria, morou Maria. Para cantar samba, trago o tema na lembrança. Cego é quem vê, só onde a vista alcança. Mandei meu dicionário às favas. Mudo é quem só se comunica com palavras. Se o dia nasce, renasce o samba. Se o dia morre, revive o samba. E dá-lhe o mora na filosofia. E aí a pergunta que se coloca é: de que filosofia a gente está falando? Daquela com a qual não há árvores, só ideias? Ou aquela em que a gente mora na filosofia? E então tenho dito que para explicitar bem de que filosofia eu estou falando, eu tenho que convidar vocês a uma viagem comigo. Uma viagem, primeiro, à África, ao Egito, onde os pensadores organizam e sistematizam as suas ideias, já apontando para um pensar filosófico. E depois, especialmente agora, à Grécia. Não essa Grécia de hoje, mas a Grécia do século VI a.C., quando um pensador que a gente conhece mais da matemática que da filosofia, Pitágoras, junta duas palavras: filia, que significa amizade, amor, e sofia, que significa sabedoria, para formar um vocábulo novo que é filosofia. Amizade à sabedoria, desejo de sabedoria. Mas não basta a gente saber que filosofia ali é amor à sabedoria. É preciso saber o que os gregos naquele momento chamavam de sofia. Para eles, sabedoria significava saber total, saber de todas as coisas. E era um atributo só de deuses. Apenas os deuses que tinham a sabedoria. E para os seres humanos, incompletos, imperfeitos, restava o desejo de aproximar-se da sabedoria. Aproximar-se dela amorosamente, como a gente se aproxima dos amigos e pode aproveitar aquilo que eles têm a nos oferecer. Muda na história, às vezes, a concepção de filosofia, mas todas trazem esse saber original, essa concepção original que Pitágoras nos trouxe. Então, quando a gente fala num exercício de filosofar, a gente está falando numa busca constante e amorosa de um saber cada vez maior. Repito, busca constante e amorosa de um saber cada vez maior. Busca, quero marcar a ideia, porque só busca o sujeito que reconhece que não tem o saber inteiro. Nisso está guardada uma virtude importantíssima, a humildade, o reconhecimento do limite. Eu busco saber porque eu reconheço que não sei. Né? Não é à toa que o pensador que se destaca mais naquele momento é um sujeito que diz: eu sei que não sei. Sócrates é uma figura emblemática exatamente e se destaca entre os seus contemporâneos porque eles também não sabiam, mas não sabiam que não sabiam. E Sócrates, então, reconhece e só esse reconhecimento é que faz que a gente vá buscar. E eu grifei também o amorosa, busca amorosa. Por que terei grifado?
Porque o que tem, nesse nosso mundo especialmente, o que tem entrado em destaque é a Sofia, o saber racional, o saber dito científico. E tem se deixado de lado a filia, o sentimento, né? O afeto, sem o qual a sabedoria perde o seu sentido. Por isso mesmo é que retomo a definição. Busco lá em Pitágoras, que já se alimentava de algo dos pensadores egípcios, africanos, mas que configura para a gente a palavra e a sua representação, a sua concepção. Busca amorosa de um saber cada vez maior. Se é assim, a filosofia se caracteriza como uma atitude crítica diante da realidade. E o que é uma atitude crítica? É um olhar que se volta para a realidade e para a nossa relação com ela, com a intenção de vê-la com clareza, com profundidade, com abrangência. Ver claro, ver fundo, ver largo. Procurar afastar aquilo que pode embaçar os nossos olhos. E há tantas coisas que embaçam. Ideologias, preconceitos. Temos que estar atentos, porque de alguma maneira somos todos preconceituosos. Tenho trazido exemplos que ilustram isso. Eu digo, fulana vai ser presidente da República. E alguém comenta, legal, ela é mulher, mas é muito inteligente. É mulher, mas é negro, mas de alma branca. Esse é um horror. É índio, mas pode vir a ser humano. É gay, mas tão simpático. Somos todos, de alguma maneira, preconceituosos, repito. E por isso mesmo precisamos de ver se o nosso olhar está atento. Falo nisso e vou buscar Saramago, José Saramago, o escritor português. Em um de seus livros, que vocês devem conhecer, porque fez-se um filme sobre ele, um ensaio sobre a cegueira, Saramago abre o livro dizendo: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Quantas vezes passamos pelas coisas, pelas pessoas, sem olhar? E às vezes olhamos, mas não vemos, ouvimos, mas não reparamos. Reparar é esse olhar atento, exatamente que procura tirar aquilo que embaça nossos óculos e que pode deturpar a nossa visão. Quero marcar uma coisa importante. Quando falo em óculos, não estou falando desses óculos que alguns usamos. Falo em óculos mentais, sem os quais a gente não se acerca da realidade. É impossível ver a realidade sem óculos. A gente sempre a vê com os óculos da sociedade em que vivemos, do tempo em que estamos, da classe social a que pertencemos. Mas, mesmo assim, podemos ver com clareza. Temos que ter cuidado com aquilo que pode, repito, embaçar nosso olhar. Ver claro, portanto, e reparar é também procurar ver fundo, não se contentar com a superfície, não se contentar com as aparências. As aparências enganam, dizem as pessoas. E os filósofos dizem, o que seria da essência
se não fosse a aparência. É verdade. A gente entra em contato com o que aparece, mas o que aparece pode ser revelador, mas pode ser escondedor. Por isso é que a gente diz, parece legal, mas eu gostaria de ver o que está por trás, o que está por dentro. É isso. A atitude crítica, o olhar reparador, é um olhar radical. Radical não no sentido de extremista, mas de ir às raízes, de procurar os fundamentos. E isso, principalmente hoje, nesse momento, nessa semana em que vivemos, é algo importantíssimo. Por quê? Porque na aparência, né, pode ser que as coisas se mostrem semelhantes, que os discursos caminhem na mesma direção. E por causa disso é que a gente tem que buscar o fundamento. Eu tenho trazido uma referência rica que encontro, que é de um pensador francês que se chama Jacques Rancière, que nos provoca, enquanto professores, num livro muito interessante que recomendo, que se chama Um Mestre Ignorante, no qual ele defende a tese de que a gente pode ensinar o que não sabe. Mas não é nesse livro que busco essa referência que nos interessa aqui. É num livro que se chama O Desentendimento. E ali o Rancière diz assim: o desentendimento existe não quando eu digo branco e você diz preto. Ele existe quando eu digo branco e você diz branco. Mas o que eu chamo de branco não é o que você chama de branco. Democracia, justiça, cidadania. Será que estamos todos falando a mesma coisa quando pronunciamos essas palavras? Será que o que eu chamo de democracia é o que o presidente da República chama de democracia? Será que o que eu chamo de justiça é o que alguns juristas chamam de justiça? Será que o que eu chamo de cidadania é o que alguns candidatos chamam de cidadania? Daí o alerta, a necessidade de ir fundo, de procurar as raízes, de procurar os fundamentos, porque são os fundamentos que garantem a possibilidade de, não uma absoluta, que a gente nunca tem, mas uma maior segurança nos encaminhamentos, nas decisões, nas escolhas, etc. Ver claro, ver fundo e, por fim, ver largo. Ver largo significa procurar olhar de todos os pontos de vista, porque a realidade é contraditória. Ela não é sim ou não, mas ela é sim e não. Cinzento sobre branco é escuro, sobre preto é claro. Claro ou escuro? Claro e escuro. 5 minutos. 5 minutos são 5 minutinhos no chope com amigos. Podem ser uma eternidade na sala de espera de um hospital. 5 minutos. Muito ou pouco? Muito e pouco. Depende de quê? Depende do ponto de vista em que se coloca. E aí, as pessoas podem dizer, mas então tudo é relativo. Ora pode ser bom, ora pode ser mal, ora pode ser claro, ora pode ser escuro. E aí é preciso pensar que há um desafio de poder colocar-se nos diversos pontos de vista ao mesmo tempo. Reconhecer a sua existência e verificar a sua consistência.
Eu sou uma convidada por dois cearenses, especialmente, e gosto muito de contar uma experiência que tive no Ceará. Eu fui fazer uma palestra na terra da professora Socorro Lucena, em Aurora, que fica próximo de Juazeiro do Norte. Eu cheguei na véspera com uma tempestade que quase impediu o avião de pousar em Juazeiro. E fui de Juazeiro a Aurora, tendo uma paisagem muito marcada pela seca, embora a chuva caísse ali. E quando cheguei em Aurora, no momento da palestra com os professores, um deles disse: "Estamos alegres por você estar aqui e principalmente porque você trouxe o tempo bom." O tempo bom era a tal tempestade. Pensem o que uma sudestina como eu, né, vai achar disso. Tempo bom para mim é o sol brilhando lá fora. O que eu aprendo em Aurora? Eu aprendo que tempestade pode ser chamada de tempo bom. Depende, né, do contexto em que eu estou. É isso, percebem? E então, ver claro, ver fundo, ver largo. Procurar posicionar-se em diversos ângulos, né? E examinar os diversos pontos de vista. Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É isso. Nossa cabeça pensa onde nossos pés estão fincados. E onde estão fincados os nossos pés? Que firmeza há aí. Isso é que devemos considerar. Portanto, a filosofia se apresenta como essa reflexão de caráter crítico, que procura ver claro, fundo e largo a realidade. E ela tem como base algo que é o mais importante no processo do conhecimento: a pergunta. Se é crítico, se reconhece que não sabe, então é importante perguntar. Agnes Heller, que é uma filósofa húngara importante, que tem ajudado muito a gente na educação, ela diz: as perguntas críticas são perguntas pueris. São como as perguntas das crianças, que nos desinstalam, que nos incomodam, né? E a gente percebe que é incômodo isso, né? A, a pergunta que eu sempre trago como exemplo, vários me ouviram dizer, é a pergunta de meu filho: por que eu tenho que comer primeiro o bife e depois o sorvete? Resposta: porque eu sou sua mãe. E tem que comer logo, e senão não tem brincadeiras depois. Minha sogra, que era uma sábia senhora, dizia: se ele vai comer os dois, não importa a ordem. Mas isso é coisa de avô, não é verdade? O danado é que a gente tem sempre respostas prontas para as perguntas das quais a gente não sabe a resposta. Vou repetir. Temos sempre respostas prontas para as perguntas das quais não sabemos a resposta. E é aí que se requer mesmo uma pergunta de caráter crítico. A pergunta guarda quase sempre essa perspectiva. A filosofia é esse gesto de perguntar, de olhar criticamente. Mas vocês me dirão: com isso, você ainda não caracterizou a filosofia, porque há outros saberes críticos. Veja a ciência. E aí sim, reconheço e digo que temos que fazer uma distinção entre a pergunta que é feita pela ciência e a pergunta que é feita
pela filosofia, né? Quando a ciência pergunta, o que ela quer é explicar. Quando a filosofia pergunta, ela deseja compreender. Explicar, tarefa da ciência. Compreender, busca da filosofia. E faço a distinção. Nós perdemos um amigo querido, filho de uma amiga e meio-irmão de meu filho, porque cresceu com ele desde sempre. Há 4 meses perdemos o Maurício. E que teve uma parada cardíaca e morreu subitamente. E quando a gente pergunta por que ele morreu, a resposta do médico, do cientista, é por causa de uma parada cardíaca. O coração tem movimentações, etc., tem distúrbios, e a gente terá que dizer a ele que não é isso que a gente está perguntando. Quando perguntamos por que ele morreu, eu estou perguntando por que a gente tem que se ver privado das pessoas que ama. Por que alguém que tem uma perspectiva de vida boa pela frente, de repente vai-se embora? Por que a gente tem que morrer? E quem sabe o inverso. Afinal de contas, para que a gente vive? Essa é a pergunta pela compreensão. É a pergunta pelo sentido, pelo significado. Explica-se que um governo despreze a vacinação de seu povo porque tem concepções de caráter fascista. Não se compreende que este governo haja assim. Percebem? É essa a tentativa que a filosofia faz. E aí a gente já pode encaminhar para o terreno da educação, que vocês estarão perguntando, epa, só falar na filosofia e a perspectiva da educação. Quando a filosofia se volta para a educação, como um de seus temas, ela perguntará, então, pelo sentido da educação, pelo valor de formar, pelo valor de educar. E aí a gente pode, sim, perguntar. Ela está perguntando pelo valor de que gesto? Que gesto é esse, o da educação? Né? E podemos transitar para esse espaço que é o nosso, do coração, da vivência, da prática, enquanto educadores, enquanto professores. Mas o danado é que nem sempre a gente fala da educação de um jeito tranquilo. Por quê? Porque a gente está mergulhada nela. É aquela vivência que estamos experimentando. Santo Agostinho dizia, se não me perguntam o que é o tempo, eu sei muito bem. Mas se me perguntam para definir o tempo, aí a coisa fica complicada. E é verdade. Nós estamos mergulhados na educação. Carlos Rodrigues Brandão, o antropólogo, educador, que está um pouco ausente da nossa convivência por conta de problemas com a saúde, mas que trouxe já mensagens próximas para nós. Ele, num livro clássico, que é O que é Educação, da coleção Primeiros Passos, ele começa dizendo, ninguém escapa da educação. É isso mesmo. Né? Em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo, os sujeitos terão algo relacionado à educação. E por quê? Porque a educação é nada mais, nada menos do que a construção da humanidade. Se queremos definir a educação de uma maneira precisa, podemos recorrer a essa. A educação é o processo
de construção da humanidade. Ninguém nasce humano, torna-se humano por um processo educativo. Estou parafraseando Simone de Beauvoir, que diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Claro que nascemos humanos biologicamente, fazemos parte de uma espécie, enchemos a boca para dizer que somos sapiens, homo sapiens, né? Mas de homo sapiens a seres humanos há um longo processo. E esse processo de formação é o gesto educativo. Vamos nos tornando continuamente humanos num processo educativo. E é importante pensar que essa educação, como diz lá o Brandão, está em todas as instituições. Educam a família, a escola, a igreja, os partidos, né, as comunidades, mas esse espaço específico nosso, a escola, é a instituição designada para aquilo que chamamos de uma educação sistemática e organizada. E é preciso de pensar que contribuição traz a escola para essa formação da humanidade, porque são múltiplas as humanidades. A formação, a intervenção dos seres humanos no mundo, né, é criadora de cultura por meio do trabalho. O trabalho é esse gesto de transformação que os seres humanos fazem no mundo, se transformando também e criando isso que a gente chama de cultura. E a educação é partilha, construção, reconstrução, destruição, por vezes, da cultura. Mas a gente tem que falar no plural. Culturas, educações, humanidades. Por quê? Porque há múltiplas formas de conceber a humanidade. Ele estava falando que a gente está num momento propício para discutir isso. É verdade, não é? Uma educação que estimule o ódio, uma educação que estimule a violência, uma educação que despreze a diversidade, forma uma humanidade que não é aquela que desejamos. Portanto, é importante a contribuição que a reflexão filosófica traz para essa perspectiva da formação, né? Mas ainda da formação dos formadores, porque é disso que estamos falando. Qual seria a contribuição da filosofia para formar educadores, professores, no sentido de que eles construíssem a humanidade numa perspectiva ética? Aí falo também, né, num espaço que tem sido muito caro à minha reflexão. Educar para quê? É a pergunta da filosofia e da ética. E a resposta é educar para uma vida plena, para uma vida feliz, para a construção daquilo que Betinho disse que se chama felicidadania. É essa a finalidade da educação. A gente brinca porque pensa que se o garoto nos pergunta por que eu tenho que saber matemática, por que eu tenho que aprender física, por que devo saber os afluentes do Rio Amazonas, e a gente teria que responder para eles, para você ser feliz. E ele riria, talvez, de nós, mas é para isso mesmo que ensinamos. Não é? Porque a felicidade não significa algo romântico, como nos filmes de Hollywood ou nos
nos contos de fada. A felicidade é essa possibilidade de participar ativamente da sociedade e construir juntos essa sociedade. Cidadania é isso, vida em companhia, né? Trabalho coletivo. É importante pensar isso. Na verdade, não está pronta a escola, a formação não estão prontas, é desejável. Ainda há muitos limites. A professora Selma terá assinalado, os colegas que participaram da mesa hoje de manhã trouxeram exemplos concretos de limites que a gente encontra para o nosso trabalho de educadores, de formadores, né, para os cursos que nos formam, para as iniciativas que são tomadas, etc. Mas há que esperançar, como dizia Freire, né? Há que assumir uma perspectiva utópica. A utopia não é o que é impossível de existir, é o que ainda não existe. E então é preciso pensarmos que a escola que queremos, a formação que queremos, ainda não existe. Ainda não. Sendo um ideal, ela é desejada e necessária, mas precisa de uma outra característica que é importantíssima. É preciso que ela seja possível. E onde é que a gente vai encontrar a possibilidade do ideal? Vamos encontrá-la no real. Eu quero uma escola mais justa porque eu tenho referências de justiça vivenciadas na sociedade, né? Eu quero um formador mais bem preparado e competente. Por quê? Porque eu vejo que há esforços na realidade. O futuro se faz no presente, não é? Se a gente fica sentado esperando o futuro, pode ficar mesmo sentado, porque ele não chega nunca. Quando ele chega, ele é o presente, né? E a gente terá construído ele partindo exatamente daquele ontem, que é aquele em que estamos hoje. Não estou fazendo um jogo de palavras, né? O hoje é o amanhã que ontem nos preocupou. Temos que estar preocupados com essa formação que deve levar em consideração todas as dimensões técnica, estética, política e ética. Perguntar o que fazer, né? Perguntar como fazer, perguntar por que fazer, mas antes de qualquer coisa, perguntar para que fazer. Eu quero uma formação para a construção do bem comum e da cidadania. Aí então eu vou perguntar: o que ensinar? Como ensinar? Nietzsche dizia que para quem tem um para quê, o como já está mais resolvido. E acredito nele, acho mesmo. A contribuição da filosofia será exatamente manter viva essa pergunta do para quê, da finalidade, e, a partir daí, da arregimentação mesmo, no sentido de fazer junto esse trabalho. Fazer junto. Eu acho que nesta semana mesmo é outro desafio nosso. Não largar a mão de ninguém, né? Para que a gente possa caminhar na direção não só da educação, da escola, né, da sociedade, mas do país que a gente quer.
E então, acho que a filosofia faz essa interlocução com a educação. A gente vem fazendo isso no GPF, né? Fazendo uma interlocução da filosofia com a didática, etc. E temos tentado avançar mesmo, juntos. Quem vai me ajudar a amarrar isso é um nordestino também, não do Ceará, um nordestino de Pernambuco, João Cabral de Melo Neto. Lá vem ele dizendo: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe o grito que o galo antes e o lance a outro, de outro galo que apanhe um grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos galos, se entrecruzem os raios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Eu tenho pedido licença ao João Cabral, onde ele diz que um galo sozinho não tece uma manhã. Eu desvio uma letrinha e digo: um galo sozinho não tece um amanhã, né? O desafio nosso de hoje é tecer esse amanhã, esse futuro. E temos que tecê-lo juntos, com humildade, com coragem, reparando nas coisas e combinando as nossas ações para essa escola, essa educação, esse mundo de que a gente tem necessidade e que a gente merece. Vamos lá. Obrigada. Muito obrigada, professora Terezinha Rios, pela fala, né? Muito inspiradora e foi sendo acolhida com muita alegria pelas pessoas que estão participando do evento. Eu vou ler aqui alguns dos recadinhos que foram deixando para você, tá? A Antônia Obrigada. Deusmar disse assim: quanta riqueza na filosofia, nas artes, no belo. A professora Manuela Fonseca Grangeiro, nossa querida Manu, né? Disse que bom ouvi-la, querida Terezinha. Sua fala é de uma boniteza e reflexão incríveis. Forte abraço. Maria Jordênia vai dizendo para nós: um alento para nossa alma. E por aí vai. Daqui a pouco eu leio mais para ti, tá bom? Mas só para Obrigada. dizer um pouco da alegria das pessoas em poder ouvir essa sua fala, tão cercada de boniteza, como já foi colocado aqui pelas pessoas, mas de um olhar extremamente crítico sobre a nossa realidade, sobre a nossa formação e a necessidade de nós, enquanto educadores, realizarmos incessantemente, permanentemente, o exercício que a gente sabe fazer tão bem quando é criança e que vai desaprendendo ao longo da vida, que é o de perguntar, é de ter o olhar curioso, como o Freire tão bem ensinava para nós, né? Queria destacar, ter na tua fala, o diálogo que você foi fazendo com a literatura, com a música, com a filosofia, com a educação, com a antropologia, para anunciar de maneira muito bonita para cada pessoa que está assistindo aqui que a educação é um fenômeno complexo e que precisa ser observado a partir de diferentes ângulos. E todas essas referências que você trouxe para nós, sobretudo a filosofia, nos permite perceber para além, mergulhar para além das aparências, né? Mergulhar na essência das coisas, de entender o como. E a inspirada nessa sua movimentação, quem te conhece sabe que você é muito, tem uma dimensão estética muito presente na sua existência, né? E no seu exercício profissional. Quem dialoga muito com seus textos já viu muito disso, né? Da presença da literatura, da presença da música, da presença de cartas, né? Que você escreveu aí com a professora Socorro. E aí eu fui procurar nos teus textos e encontrei um texto que você escreveu em 2009
revisitando um outro texto que você tinha feito para um projeto, né? Aliás, feito para professoras, mas esse de 2009 você escreveu para um programa chamado Ética e Cidadania. E eu achei bacana demais o que você faz, porque você traz algumas cenas do cotidiano para ajudar as professoras a pensar, as professoras e professores, a pensar sobre questões que estão muito presentes no exercício da educação nos mais diferentes espaços, na escola e na vida, que vai estar colocando em diálogo, né, para nós, a questão da ética e a questão dos valores. E aí eu vou fazer um exercíciozinho de ler para você 2 recortes das cenas que você coloca aqui, porque são muito presentes atualmente, né? E eu acho que vão nos instigar a ir pensando um pouco nesse diálogo com você enquanto as perguntas vão chegando, tá? Então, Cena número 1, você diz assim para a gente: paro no sinal de trânsito. Quase automaticamente olho em volta, levanto rapidamente a janela do carro, verifico se estão travadas as portas. Qualquer indivíduo que se aproxime provoca uma aceleração no meu coração. Pior ainda, se for um garoto enrolado num cobertor, que oculta suas mãos e o possível caco de vidro ou estilete que alguns dias atrás me foi colocado próximo à cabeça como uma ameaça. O dinheiro ou eu fui. Meu garoto se aproxima, o sinal abre e eu, sã e salva, passo a seguir adiante. A sensação de alívio é breve, porque daqui a pouco paro em outro sinal, onde, quem sabe, me espera um outro garoto com um outro caco de vidro buscando dinheiro. E a outra cena que você traz para nós, né? Parece que foi escrita ontem. Diz assim: ligo a televisão para ver o noticiário, mas não é o noticiário que está na tela. Temos um horário de propaganda eleitoral. Não adianta nem mudar de canal, em todos sucedem-se a imagem e o discurso dos candidatos, esforçando-se para me convencer de que, se eu não der o meu voto a eles, estou emperrando a marcha do Brasil para um destino glorioso que o espera, para a superação dos problemas, como o desemprego, a fome, os meninos de rua, os meninos de rua. A palavra ética aparece em todos os discursos, como refrão em uma canção. E aí você vai dizendo para nós, né? Relatei essas cenas na abertura de um texto escrito há alguns anos atrás, mas julgo que elas têm atualidade, e de novo estão atuais, né? E elas poderiam somar muitas outras de natureza semelhante. Cenas do cotidiano brasileiro que retratam aspectos significativos ou problemáticos de nossa sociedade, de nossa cultura, e apontam para a necessidade de refletir e agir no sentido de superar os problemas e ampliar o conhecimento e a possibilidade de intervenção criativa no nosso entorno. E aí, você traz para nós, né, cenas que estão tão presentes no nosso cotidiano, né, e a necessidade de nós estarmos atentos, curiosos, para compreender as múltiplas relações que se estabelecem aí na vida concreta, nas condições nas condições materiais de existência das pessoas, né, e da dimensão política que vai atravessando tudo isso. Então, o meu primeiro convite, né, para você trazer um pouquinho para nós nos tempos atuais que nós vivemos, de publicação de novas diretrizes para a educação que focam numa dimensão exclusivamente técnica, de teor pragmático, esgotada da dimensão política, estética e ética que você ressalta tão bem, né, na sua fala e na sua trajetória, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância dessas outras dimensões. A técnica ela é importante, porque ela é base do nosso trabalho, mas descolada das demais, a gente não consegue compreender de maneira clara o sentido e a direção do nosso trabalho, para onde ele nos conduz e para onde ele conduz a sociedade também. uhum. Obrigada, Elis. Que bom que você foi lá no texto, né? E realmente, você vê, essas cenas foram lá. Eu, em 2009, peguei um texto de antes e hoje, 13 anos depois, elas permanecem, né? Então, aí é algo que nos assusta, nos instiga, nos desafia. Eu tive, há um mês, em Recife, num congresso que discutia exatamente a questão da tecnologia.
e tive a possibilidade de fazer uma discussão sobre as relações entre tecnologia e humanismo, sabe? Porque o problema, e ali eu dizia que o problema não está na tecnologia e no avanço da tecnologia. Por quê? Porque técnica significa exatamente intervenção na realidade. É graças à técnica, não é, que se passou do esfregar das pedras para o fogão que nós hoje temos. É graças à técnica que a gente vai intervindo no mundo de uma maneira diferenciada. O problema sério, e que você já aponta na sua fala, é o tecnicismo, é a concentração, né, da atenção, do relevo no aspecto técnico da realidade. No caso da nossa formação, no aspecto, na dimensão técnica da formação do educador. Ela é básica, né? Sempre tenho explorado isso, mas, e também você ressalta, ela fica despojada de valor se ela não for associada às outras dimensões. Se nela não tiver uma perspectiva estética mesmo, né? Se nela não tiver uma dimensão política, e especialmente se nela não tiver esse caráter ético que a gente procura buscar, e que é o da tal pergunta lá do para quê, né? Acho que o nosso contexto atual mantém mesmo características altamente tecnicistas, né? E isso está presente nessas diretrizes que você está falando. Veja só, as diretrizes têm um caráter político, mas o caráter político delas é exatamente a valorização apenas do aspecto técnico, né? É preciso saber. Olha só como é que as avaliações que são feitas, Elis, né, no nosso contexto educacional, como é que elas levam em consideração aspectos, às vezes, exclusivamente técnicos. A escola publica, né, o resultado das provas a que se submeteram seus alunos, dizendo que eles foram os melhores em matemática, que eles foram os que tiveram maior desempenho em português, etc. E a nossa pergunta para elas, né, é assim: esse menino que tira 10 em matemática respeita o colega? Essa menina que é bam, bam, bam em português, ela leva em conta a diversidade, ela se preocupa, né, com a solidariedade? Disso a gente não tem, para isso a gente tem nenhuma resposta. A escola põe lá o vestibular, os garotos, como é que se diz, que passaram no trote, etc. Que garotos são esses, né? Que concepções têm esses garotos? Agora, é fácil falar, né, Elis? Mas é muito complicado a gente conseguir criar essa consciência crítica. A gente está vendo isso no Brasil hoje. A maneira como estão as perspectivas das eleições, da eleição que vamos fazer, né, mostra isso, mostra uma certa impermeabilidade à crítica, né? Como se só houvesse possibilidade de ficar aquela ideia cristalizada. E isso acontece mesmo em função do avanço da tecnologia, das redes, de todas essas coisas. Mas eu acho que, como você disse, fundamental a gente insistir, resistir,
né? Poder garantir que haja essa valorização da técnica e que ela possa ser fertilizada, digamos assim, né? Pelas outras dimensões. Bacana ter. Eu, assim, né? Eu tenho a sorte de trabalhar num contexto e de conviver com pessoas em outros contextos que têm muitas semelhanças, né? Que que se encontram na valorização do professor enquanto pessoa. Então, eu acho que quando nós tomamos como referência, né, dentro dos processos formativos, dentro do nosso exercício profissional docente, essa referência dos professores como pessoas, a gente vai pensando nas articulações que se estabelecem entre os processos formativos mais formais, que se dão naqueles espaços especificamente pensados para essa questão, mas no diálogo permanente que se faz com a educação, no sentido abrangente que você colocou para nós, no qual a gente consegue perceber com mais clareza os princípios, valores que vão orientando a nossa ação no mundo, né? E o exercício do diálogo, do olhar para si, olhar para o outro, do dialogar, que pressupõe as diferenças, a capacidade que eu tenho de pacientemente ouvir o que o outro tem a me dizer, mas também convidá-lo a pensar no teor da sua fala, né? Eu acho que são caminhos muito importantes que Paulo Freire já apontava para nós aí desde a década de 1960. Os professores, dentro do movimento de formação que vem se desenhando nos últimos anos, né, ele tem nos conduzido a processos de silenciamento. E aí o exercício de dizer a palavra, ele é um exercício filosófico, né? Estão nos impedindo, de certa forma, tentando, porque não conseguem, né? Nos impedir desse exercício do pensamento filosófico para que a gente cada vez mais se conforme com pacotes de formação, com prescrições, com questões dessa natureza, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, né, enquanto educadora, para dizer para nós dessa presença da atitude filosófica dentro do exercício do diálogo, que nos permite fazer o trânsito entre o conhecimento do senso comum até chegar a esse conhecimento filosófico. Pois não. Veja, quero pegar, Elis, antes, essa ideia que você traz aí, que você marcou, que é do professor como pessoa. Eu estou vendo aqui que tem uma intervenção de Elcimar, né? Obrigada, Elcimar, querido, que pede que eu fale um pouco sobre a contribuição da dimensão ética e estética. Acho que vai juntar ao que você está trazendo, né? Nós falamos da dimensão técnica, o saber. Eu sempre pego o exemplo meu, digamos, de professora. Eu sou uma professora de filosofia. O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso para ser uma boa professora de filosofia? Eu tenho que conhecer filosofia. Mas conhecer filosofia não me torna uma boa professora de filosofia. Quem sabe me torna uma boa filósofa, né? Para ser uma boa professora, eu preciso de ter também o domínio de certos saberes para partilhar esse conhecimento, métodos, recursos, etc. A gente diz isso, não é? São diferentes os recursos que se usam em arte ou os recursos que se usam em matemática. Não há receitas, a gente tem que ir explorando as possibilidades. Muito bem. Essa é a dimensão técnica e ela é fundamental. O aluno reconhece, né? Ele diz, tem professor que sabe muito, mas não sabe transmitir. Ele usa o transmitir mesmo. E é verdade, né? Então, a gente acaba não sendo professor, porque como? Sem transmitir, entre aspas, sem partilhar, né?
Aí entra, não é? Eu quero ir ao encontro do que o Elcimar está dizendo, e que você trouxe antes. Eu não ensino filosofia no vazio. Eu ensino filosofia para alguém, ou com alguém. E aí a gente tem que buscar o Dewey. Para ensinar latim a João, é preciso conhecer latim e conhecer João. Está aí a perspectiva estética, não é? Há necessidade de uma compreensão de que é uma relação pedagógica. A relação pedagógica é uma relação pessoa a pessoa, como você trazia, né? Eu, outro, completando, eu, outro eu, né? E não é um jogo de palavras, é porque o outro é um eu, como eu também, né? E é importante, então, pensar que a estética está aí. A estesis do grego, que significa sensação. Por isso é que quando a gente está anestesiado, a gente não sente nada, né? É isso. A gente é afetado na relação. A dimensão estética é essa dimensão de estar afetado. O afeto não é apenas numa perspectiva de estar apaixonado, é numa perspectiva do que Paulo Freire chamava de amorosidade mesmo, né? E as pessoas costumam dizer, mas estética diz respeito à beleza. E é isso mesmo. Um bom trabalho é um trabalho bonito, é ou não é? Né? A gente fica feliz quando, ao fim da aula, o aluno diz, professor, hoje a aula foi bonita. Foi bonita porque a gente fez coisas especiais? Não, foi bonita porque a gente atingiu os objetivos. É isso, né? É essa a dimensão estética. E a gente vai, ao chegar na ética, retomar isso, mas eu sempre procuro lembrar, Elise e Elsumar, de uma coisa, é que quando a gente faz uma aula, quando a gente faz um trabalho com o outro, a gente faz alguma coisa com ele e ele faz alguma coisa com a gente. É preciso pensar nisso. O que a gente faz uns com os outros quando a gente trabalha juntos? Como é, né? Eu brinco dizendo que passo por uma sala de aula e um garoto está batendo na porta com raiva, eu pergunto a ele o que é. E ele diz, você precisa de ver o que o professor está fazendo com a gente, né? Ou eu encontro esse professor meio desanimado na sala de aula, e aí, na sala dos professores, eu digo, você está bem? Não parece bem? E ele diz, é isso que esses meninos estão fazendo comigo, né? Claro, para o mal, mas também para o bem. Sempre eu digo que eu gostaria que tivesse vivo o meu primeiro professor de filosofia, que foi o sujeito que me mostrou o caminho da filosofia e do magistério. Eu queria mostrar para ele o que ele fez comigo, sabe? É isso, né? Nesse caráter. Por fim, vamos pensar numa. Eu e João não estamos no vazio, não estamos em Marte, estamos numa polis, numa sociedade organizada de uma determinada maneira. E aí é preciso de ver a favor de quem, olha o Freire de novo, e contra quem eu vou fazer o meu trabalho, né? Porque há o trabalho que pode favorecer apenas pequenos grupos, indivíduos, né? Há o trabalho que pode fazer isso. E então, aí as ideias de liberdade e de responsabilidade é que estão presentes mesmo. E, por fim, essa perspectiva de para que estou fazendo meu trabalho com o João, e é pensar se meu trabalho caminha nessa direção, né? A ética e a estética estão ali ligadas. A minha tese, que eu sempre trago para partilhar,
é a de que o bom trabalho é um trabalho que faz bem. Isto é, que a gente faz bem, do ponto de vista técnico e político, e que faz bem para a gente do ponto de vista ético e estético, né? Estou vendo aqui uma pergunta de Olga. Posso Peraí, deixa eu seguir? só, antes de você ler a pergunta da Olga, né? Queria só trazer mais alguns recadinhos que estão mandando para você, tá certo? A Diga lá. Aline Carla diz assim para você: satisfação Quem? imensa poder ouvir as sábias palavras da ilustre professora Terezinha Rios, reflexões essenciais. Elienay vai dizendo: quantas reflexões importantes. Railane Bento, né, vai dizendo: que encanto de educadora é a professora Terezinha, uma fala sensível, crítica, poética e potente. Ana Isabel de Araújo vai dizendo: que maravilha este momento. Né? Então, só para dizer assim, como a sua fala tem sido acolhida com alegria pelas pessoas que aqui estão. Beleza. Né? Então, essa acolhida esquenta o meu coração. Quero agradecer a todo mundo. Já não mandei lá antes, Manu, um beijo também especial para você, para todo mundo que está aí. É para isso que a gente faz o trabalho, né, Elis? Eu acho. Para essa possibilidade desse retorno, de perceber que a gente não está sozinho, que vamos juntos procurar explorar isso aí, né? É isso que me estimula, me gratifica, me faz querer ampliar e aprofundar o trabalho, né? Por isso fico sempre grata. E outra coisa importante que você coloca aí ao fazer o seu comentário é que há um espaço para alegria. Isso é importantíssimo, não é? Um espaço educativo onde não haja alegria não merece o nome. E o interessante é que, às vezes, a alegria é só identificada com o riso. E aí eu lembro de algo que meu pai dizia quando éramos pequenos: muito riso é sinal de pouco siso. Exige-se que a gente seja sisudo para ser sério, pensando que a seriedade é o contrário da alegria. De jeito nenhum, né? As pessoas falam: ah, ele tem uma cara séria, né? É porque não ri. De jeito nenhum. A seriedade é irmã da alegria, da família da alegria. Impossível eu fazer um trabalho sério, né? Em que não haja um espaço para a alegria, né? E, ao mesmo tempo, na minha alegria, há algo de seriedade, sim, né? De possibilidade desse olhar mais crítico. Agora vejo, Olga, de que forma pensar em uma formação humana e emancipadora, tendo em vista essa imposição neoliberal sobre os docentes e a escola. Obrigada pela pergunta, Olga. É nessa hora mesmo que a gente vai retomando algumas coisas. Olha só, a gente traz essa reflexão filosófica, a ética, exatamente porque as coisas estão do jeito que estão. A gente tem essa perspectiva neoliberal, a escola organizada de uma forma tecnicista, etc. Né? A ética não existe em tempos fáceis. Se tudo tivesse funcionando adoravelmente, nós não precisávamos de buscar nem a ética, nem a ética, que é uma face da filosofia, nem todas as outras faces da filosofia. A gente pergunta porque a gente é provocado pelos problemas que existem na sociedade, pelos problemas que a gente enfrenta, né? E problema, aí vou ao Saviani mesmo. O problema é um obstáculo que eu encontro, que eu não posso imediatamente superar, que eu tenho necessidade de superar,
e que eu não posso imediatamente superar. Esse imediatamente é fundamental, porque se eu não posso superar, minha avó dizia, e a de vocês também, que o que não tem remédio, remediado está, não é? Se nós não temos jeito de enfrentar essa tal imposição neoliberal, vamos para casa e nos acomodamos. Mas eu tenho a impossibilidade imediata. Significa que eu tenho que ir buscar recursos para que eu possa superar. E aí sim, a filosofia traz a sua contribuição quando ela pergunta: o que fazer, para que fazer? Já que queremos superar, o que fazer? Que recursos temos? E quero até marcar uma coisa aqui agora, que talvez não tenha aparecido, que é assim: quando eu estou fazendo a louvação da filosofia, o elogio da filosofia, ao trazê-la aqui para discutir com vocês, eu não estou absolutamente colocando a filosofia num lugar superior a qualquer outro tipo de conhecimento. Eu estou, talvez sim, e aí vou em direção ao que você falava, Elis, querendo dizer que há múltiplos conhecimentos, e esse primeiro, mais espontâneo, é mesmo o senso comum, que deve ser valorizado como ponto de partida para ser superado por conhecimentos que têm mais consistência e podem nos ajudar a ver o mundo de uma maneira mais clara. Percebe? Porque, por vezes, a gente coloca os saberes numa hierarquia vertical. Eu tenho o senso comum, eu tenho o bom senso, eu tenho ali a arte, a religião e a rainha Dona Sofia. Não, de jeito nenhum. Né? É importante pensar exatamente nessa interdisciplinaridade, nessa possibilidade de intersaberes para a gente poder. Né? E o que a gente quer, Olga, é mesmo essa emancipação, e que é extremamente desafiadora. Por quê? Porque desde sempre, desde tempos imemoriais, a gente tem tido ali um confronto entre o que é a heteronomia, né? O seguir o que é obrigado, a moralidade, né? E não dado valor a essa perspectiva da autonomia. E a autonomia não é a gente fazer as leis que quer. A autonomia é a gente poder avaliar as leis e assumi-las quando elas dizem respeito àquilo em que acreditamos, etc. Aí sim a gente pode falar em emancipação. E essa emancipação também tem que ser pensada numa dimensão da cidadania, porque a gente não está isolado, né? A gente está em companhia. Muito bom te ouvir, né? Temos aí uma pergunta da Manuela, e eu vou casar a pergunta da Manuela com outra questão que eu queria que você trouxesse. Algumas questões aí também, tá? A Manu pergunta: quais desafios de trabalhar a dimensão estética no cotidiano da profissão docente, diante desse contexto de desvalorização docente, de exploração de modelos meramente quantitativos? E aí eu trago também, tem uma reflexão que o professor Bernard Charlot faz para nós, quando ele está naquele livro dele, né, das relações do saber com as práticas educativas, né? E aí ele fala para nós que nós somos profissionais, enquanto professores, somos profissionais da contradição. E ele vai dizer que cotidianamente, por conta desses aspectos todos, né, que já foram elencados aí por você, a nossa vivência numa sociedade que é rasgada por contradições, por valores que estão vinculados ao capitalismo, enfim. E aí ele vai dizer que cotidianamente nós nos defrontamos com situações que demandam de nós uma postura ética.
relacionando o nosso trabalho com os estudantes, e ele vai dizendo alguns dilemas que se colocam diante de nós, como as tensões que se estabelecem entre a inclusão e a exclusão, a tradição e a inovação, a emancipação e o controle maior, cada vez mais gritante do nosso trabalho, né, que ele caminha lado a lado com a alienação. Acho que dialoga muito com o que a Manu está colocando, né, do foco exagerado em termos quantitativos e esquecendo o que está por trás desses indicadores, o que é que teve presente nesse processo de construção, como é que as pessoas que constroem o cotidiano da escola, né, elas conseguiram alcançar aquele resultado que está posto ali. Tem muito mais na escola do que os meros números, né? Eles são indicadores importantes, a gente não pode desconsiderar, porque são referências para a gente pensar. No entanto, eles não são os únicos e nem os mais importantes, né? É isso, por enquanto. Exatamente. O Charlot, quero recomendar o livro mais recente dele, que chama Educação ou Barbárie, no qual ele leva adiante essa discussão dos humanismos, pós-humanismo, etc., que vai ao encontro disso que você e Manu trazem. Obrigada, Manu, querida. Acho que essa dimensão estética talvez seja a mais desafiadora por causa daquilo que a gente dizia antes, uma relação entre pessoas diferentes. Isso é uma coisa muito, muito séria, que está no terreno ético mesmo. A relação é eu, outro eu dizia. E o outro, né, é aquele que, mesmo sendo um eu, é alguém diferente. E a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com a diferença. Embora a gente faça o discurso do diálogo, da possibilidade de estar juntos, etc., muitas vezes a gente identifica o diálogo com a partilha, e nem é partilha, de ideias que são iguais. Alguém diz para mim, eu adorei o que você falou, porque é exatamente o que eu penso, não é? Você tem ideias ótimas, iguaizinhas às minhas. Não existe diálogo nesse caso. Isso é monólogo, né? Não digo que não seja muito bom a gente descobrir que pessoas pensam como a gente. Claro, nós estamos querendo que quantos milhões de brasileiros pensem como nós, não é? E é isso. Mas o importante é reconhecer e admitir que há outras maneiras de pensar. Tem cada outra que é difícil de aguentar, mas o gesto crítico nos faz reconhecer isso daí, né? A gente tem muita dificuldade, volto a dizer, né? Eu indo nesse caminho, eu diria assim, o meu casamento é da melhor qualidade, sabem? Porque o Fernando é a outra metade da laranja. Olha, eu não sou metade, moçada, eu sou laranja inteira. E Fernando também é laranja inteira. E pode ser laranja de outro tipo. Eu posso ser laranja pera e Fernando ser laranja da Bahia, não é? Mas não, é preciso das metades se unirem, olha só, né? Fulano é ótimo, né? É minha alma gêmea, olha só, alma gêmea, gêmeos univitelinos. Impossível. A realidade mostra exatamente essa diversidade, né? E então, pensar nesse diálogo mesmo é algo muito mesmo muito desafiador, né? Eu acho que pensar esse espaço da pessoa
sério, porque na fala da Manu, na pergunta da Manu, aponta-se que o que tem sido feito no Brasil hoje, por exemplo, é uma espécie de despersonalização do docente, da docência e do docente, não é? Essa desvalorização pressupõe, quase não é uma desvalorização propriamente, ela às vezes se mantém na indiferença diante do trabalho do professor. A indiferença nos leva para o pecado ético que é seríssimo, mortal, pecado mortal, que é o alheamento. É tratar o outro não como se ele fosse alter, que é constituinte da minha identidade, mas como alienos, aquele que eu não tenho a ver, com quem eu não tenho a ver. E é isso que tem mesmo nos desafiado, Manu. É dizer, olha, eu estou aqui. Acho que foi até num trabalho que fizemos, uma publicação que Socorro organizou, que eu trago um texto no qual faço referência a um adesivo, né? A adesivos de carro do professor, né? Não me assalte, sou professor, né? E um outro que valorize de 100 professores, este país não anda. A gente oscila entre essas duas coisas. Entre um discurso que diz que beleza, todos os grandes gênios passaram pela mão de um professor, né? Que o professor é esse sujeito, etc. E, na prática, essa exploração, essa organização de um modelo de professor que não cabe em nós, não pode ser. Daí a necessidade mesmo da resistência, né? Talvez o desafio maior seja aí, porque do ponto de vista técnico, se reclamam, a gente se mobiliza no sentido de ampliar o saber, de buscar outros recursos. Do ponto de vista político, de abrir os olhos para algumas interferências, etc. Mas, do ponto de vista estético e ético, o problema se mostra mais complexo exatamente por causa disso, dessa coisa da pessoa, do eu, da individualidade também, né? Tem mais recadinho aqui para você ter. Gustavo diz assim: um pensar filosófico sempre necessário sobre o mundo, os seres humanos e a educação libertária possível e necessária. E a nossa querida professora Marina Dias diz: oi, Tê, que bom ouvi-la e vê-la. Parabéns pela sua fala filosófica que nos ajuda tanto a pensar. Obrigada, querida Marina. Obrigada, Gustavo. Temos aqui a pergunta, né, da Maria de Lourdes, como pensar sim. e contribuir, né, com essa escola que é ainda ameaçada por uma política de exclusão e individualismo. Olha, Maria de Lourdes, eu, às vezes, quando a pergunta começa com como, eu fico com muita vontade de devolver e falar: como é que você acha que a gente podia fazer isso? Estou brincando, mas porque é a que incomoda mais mesmo, né? Pensar mesmo nas ameaças. Nós estamos numa escola que é não só ameaçada, mas machucada, né? Por essas políticas aí às quais você se refere. Eu penso que a melhor forma de resistência é fazer bem o trabalho, procurar fazê-lo junto, procurar dar publicidade ao trabalho, procurar dar testemunho na sala de aula das nossas ideias, dos nossos princípios, né? Naquele texto,
Elis, eu falava de uma coisa que é o gesto do professor ensina. Essa é o maior desafio. Douglas Santos, um grande amigo, um professor de geografia, um pensador da melhor qualidade, meu companheiro na PUC, enquanto lá estava, ele tem uma pergunta que incomoda muito a gente, professor. Ele diz: o que a gente ensina quando a gente ensina alguma coisa? O que eu ensino quando eu ensino filosofia? O que eu ensino quando eu ensino matemática? Eu não ensino só filosofia. Eu não ensino só matemática. Eu ensino um jeito de estar no mundo. O meu gesto ensina, percebe? Eu brinco, às vezes, dizendo, dou um exemplo elementar, que é, o professor volta-se para o aluno e diz, respeite o colega, não mexa nas coisas do colega, e sai da sala deixando a lousa para o professor que vai entrar apagar. O que ele ensina é com o seu discurso ou com o seu gesto? Percebe? É isso. E aí, eu acho que é nessa hora que a gente vê esse confronto aí corporal, corpo docente, corpo discente, né? Fazendo um jogo mesmo de comunicação, etc. Né? Penso que é o único recurso, quer dizer, é o único. É o recurso que temos a gente fazer bem o trabalho e, com isso, proporcionar bem para aqueles que estão envolvidos no trabalho e para a gente também. Né? Não é algo de relevo de uma ou outra das dimensões. Né? A gente viu que oscila uma valorização do professor, outra vez a valorização do aluno. Não, é uma relação. Ela é relação de diferença mesmo. Ontem, num seminário, num congresso que tive, em que participei de uma mesa sobre Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Dermeval Saviani, a gente lembrava da afirmação de Saviani, que é: nós partimos da desigualdade real para a igualdade possível. O aluno é diferente e, na perspectiva da escola, desigual. Desigual no sentido de que eu sei algo que ele não sabe. Ele sabe montes de coisas, mas ele veio à escola com a intenção de que eu partilhe com ele alguma coisa. Eu parto daí, mas no final ele saberá tanto quanto eu, se eu tiver feito direitinho o meu trabalho. Não é sabe tanto quanto eu, o que eu sei tudo, é tanto quanto eu o que eu tive possibilidade de ensinar para ele. O garotinho que escreve casa e lê casa, sabe ler e escrever a palavra casa tanto quanto seu professor. Saber igual, não é? Eles não se tornam professores, ou melhor, se estamos nos cursos de formação, de pedagogia, tornam-se professores tanto quanto nós, não idênticos a nós, né? Coisa boa, Tete, ouvir, né? Eu vou pedir licença a você para fazer a leitura de um pequeno texto de Manuel de Barros, enquanto você hidrata essa garganta, que você tem falado bastante. E aí, a partir da leitura desse texto, eu vou te fazer um convite para pensar conosco algumas palavras, tá? O texto se chama Ruína.
Manuel de Barros é maravilhoso, né? Então, ele vai dizer para nós o seguinte: um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam, porque o abandono pode não ser apenas um homem debaixo da ponte, mas pode ser também um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou. Digamos que a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E aí, Manuel de Barros, né, vai falando para a gente algo que está muito presente também na tua fala, da necessidade de compreensão das palavras. O que é que essas palavras significam, né? Nesse sentido, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre os diferentes significados de educação, tomando como referência dois grandes modelos, né? Vamos pegar aqui carona com Paulo Freire, quando ele fala para nós da educação bancária e tudo que ela carrega consigo, quais são as visões de professor, de aluno, de conhecimento, etc. E de uma educação problematizadora, que vai nos mobilizar a realizar recorrentemente o exercício de perguntar, querer saber mais, descobrir mais, para melhor poder intervir nessa nossa realidade. Obrigada, Elis. Boa provocação com o Manuel de Barros, que é beleza pura, né? A palavra dele é instigadora, né? Eu vou recomendar, além desse poema que você nos trouxe, um que se chama O Fotógrafo, em que ele diz assim: eu vi um sapo, como é que é? Eu vi uma borboleta azul sobre a árvore. Fotografei o azul. Eu vi na árvore. Fotografei o azul. Eu vi um sapo sobre o muro. Fotografei o sobre. Né? É algo que é inusitado, exatamente por causa desse jeito poético. E a propósito da ética, ele tem algo que eu não citei, mas eu vivo citando a respeito da alteridade. Ele diz assim: os outros, o melhor de mim sou eles. Vou repetir. Os outros, o melhor de mim sou eles. Né? É importante pensar isso aí. Mas veja, quando você traz o poema, quando você fala para explorar a palavra educação, no poema ele fala que é uma palavra sem ninguém dentro. Ele faz referência a uma palavra falando, é uma palavra sem ninguém dentro. Tem horas que a educação acaba sendo isso, uma palavra sem ninguém dentro. As palavras querem dizer, a respeito da linguagem, a gente fala isso. O que essa palavra quer dizer? E elas dizem, mas às vezes não conseguem dizer. Né? Essa é a questão da linguagem, da possibilidade da comunicação. E por quê? Porque elas são contraditórias. Né? A Wisława Wisborska, a grande poeta do nosso tempo, ela diz que tem palavras que se desmentem na mesma hora que a gente fala.
Quando eu falo a palavra silêncio, eu acabei com o sentido de silêncio, não é? Eu falei, né? É ruído e não é silêncio. Então, a educação é esse processo contraditório, a gente sabe, de formar e, por vezes, deformar. Ela é o processo de construir e destruir. Ela é o processo de conservar e de renovar. Essa a gente explora muito, né? E não é ora conservar, ora transformar. É conservar transformando e transformar conservando. Difícil. A contradição é difícil para a gente porque a gente foi educada numa lógica que é formal, ou isso ou aquilo, né? E aí eu acho que quando você traz o Paulo Freire, você permite que a gente diga que não é que é uma palavra sem ninguém dentro. O que tem dentro é muito misturado por vezes e é, como a gente vem dizendo, contraditório. Bancária uma educação ou emancipadora, né? Crítica, etc. Talvez seja isso, Elis, por fim, que a gente tenha que pensar em relação aos nossos gestos educativos provocados pela filosofia. É ver esse caráter contraditório, reconhecer que ele está presente no processo e em nós que estamos desenvolvendo o processo, e como é que podemos ir na direção daquilo que a gente traça como objetivo mesmo. Eu disse que são educações, são humanidades, são escolas, né? São professores, é tudo no plural. Quando eu digo no singular, o professor não está disposto, eu pergunto qual professor, não é? Eu estava no táxi outro dia e o motorista disse para mim assim, porque o brasileiro é muito preguiçoso. Aí eu disse para ele, onde o senhor nasceu? Aí ele ficou intrigado e falou assim, como assim? Eu disse, onde o senhor nasceu? O senhor não é brasileiro? Aí ele disse, eu sou. Eu disse, então o senhor é preguiçoso, porque o senhor está falando que o brasileiro é preguiçoso. Eu discuti com uma pessoa do outro lado da minha opção eleitoral outro dia, e ela disse para mim a mesma coisa que o taxista. Ela disse que não votaria num ladrão, mas que ela reconhece que o brasileiro gosta de ser roubado. Aí outra vez eu disse, a senhora nasceu onde? Por quê? Se o brasileiro gosta de ser roubado, a senhora gosta de ser roubada, então vote no ladrão. Não é? Mas fiquei quieta, né? É um pouco essa ideia, né? Acho muito bonito você trazer a ideia da ruína como uma coisa a construir. Olha só, é que nem falar no silêncio, né? É a possibilidade de a gente admitir que mesmo com ruínas há possibilidade de construção, que é o que a gente tem que fazer, né? Verdade. Deixa eu ver aqui. Nosso tempo regulamentar já vai esgotando, né? Está acabando. Eu vou trazer aqui, Tê, baseado no que você tem trazido para nós, né? Ontem a gente conversava com a professora Selma Garrido Pimenta e ela falava dos momentos de crise, né? Que os momentos de crise, eles são momentos de possibilidades de ruptura, de tomadas de decisão,
que eles são momentos... Aí a gente pega até uma caroninha com Cortella também, quando ele faz um jogo, né, entre a palavra gravidez e a palavra gravidade. Ele diz que todos os momentos graves são também momentos grávidos, né? Toda gravidade guarda em si uma gravidez. A semente da transformação já está posta dentro desses momentos graves. E aí, só para encerrar esse nosso momento, né, que você está cansadinho, vai viajar amanhã para cruzar o país, para levar que o meu cansaço fosse esse de estar com amigos sempre. Aí eu vou trazer, só para a gente encerrar esse momento com você, né, um texto sobre o esperançar, que eu acho que é o que tem nos movido sempre, né, sobretudo nesses últimos tempos, e que nos ajudam a pensar e as sementes do nosso amanhã, que precisam ser plantadas cotidianamente, né, para que a gente possa daqui a pouco ir colhendo cada uma desses frutos, né? E é um texto que é velho conhecido de todos, né, mas que a gente não cansa de ouvir, que ele diz: é preciso ter esperança, mas para ter mais esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com os outros para fazer outro mundo. E foi isso, Tê, que você nos ajudou a ver nessa tarde de hoje, da necessidade de reflexão permanente, curiosa, para que nós possamos compreender cada vez mais a nós mesmos no mundo, com os outros, com nós mesmos, né? Nessa relação de tessitura entre o eu, o outro, o eu comigo, o eu com o outro, que vai se estabelecendo nos processos de vida e nos processos de educação. E aí, com essa fala, né, dessa esperança necessária, eu devolvo para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar essa nossa sessão. Obrigadíssima, Elis. Eu só posso. A minha primeira palavra foi obrigada, e é com ela que eu volto agora para dizer a vocês da minha alegria, da minha honra de estar aqui fazendo essa conversa, podendo efetivamente sentir a gente mais forte para seguir juntos, né? Esse esperançar joga para aquela expressão que eu tinha usado quando falei da utopia, do ideal, né? É o ainda não. Ainda não é o que vai nos iluminar, né? No caminho. É dizer que a gente ainda não tem a escola, ainda não tem a sociedade, ainda não tem o país que queremos, mas é ainda não. Eu chego lá, né? Eu tenho sempre buscado, para me ajudar a finalizar, o Eduardo Galeano, que traz a palavra do seu amigo Fernando Birri, e é algo muito conhecido também. Vou pegar carona nessa coisa que você traz. Ela diz: ela está na minha frente. Caminho 2 passos e ela se afasta 2 passos. Avanço 10 passos e o horizonte se afasta 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar, né? É isso, né? Eu acho que trata-se de a gente arregaçar as mangas e juntos, com humildade e com coragem, caminhar nessa direção do que é necessário e que a gente merece. Obrigada, grande abraço, um beijo fraterno e esperançoso para todos. Vamos juntos no dia 30 e em todos os outros dias. Obrigada, Tê. A gente agradece pela sua presença,
potente aqui nessa nossa sessão especial, né? Deixamos o convite para todas as pessoas que estiveram presentes conosco até o presente momento para continuarem na programação do segundo CF. Agradecemos pelas interlocuções, perguntas, recadinhos carinhosos trazidos aqui para a nossa convidada. E é isso, gente. Esperancemos, caminhemos juntos e ajudemos na construção todos nós de um país melhor para todos. Exato. Grande beijo, abraço, sigam conosco.